Aí a minha pergunta é, se você está reclamando de ser censurado, por que você está censurando? Ela já começa utilizando o estratagema 32, colando o rótulo no Danilo Gentili de censurador. Eu censurei eles. Hã? Eles não estão censurados. Mas Aí o Danilo Gentili já remove o rótulo, dizendo, eles não estão censurados. Se ele começasse a responder qualquer outra coisa, não, eu processei por causa disso, aquele rótulo que a menina colou ali quando ela fez a pergunta, né, por que você tá censurando, seria tido como uma verdade absoluta. Então o Danilo já desmonta a pergunta carregada, tá certo? Vem comigo para entender mais sobre persuasão, retórica e comportamento não verbal. Fica até o fim do vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. E você está aqui no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos analisar o comportamento e a comunicação do Danilo Gentili numa situação onde ele se envolveu um tempinho atrás, que foi uma discussão dele com a comediante feminista Giovana Fagundes no programa Pânico da Jovem Pan, na época que era só o Pânico na rádio. Vamos entender como é que o Danilo responde ali quando ele é confrontado ao vivo, numa pergunta bem difícil de ser respondida, né? Uma pergunta com um significado carregado ali, e como que o Danilo consegue lidar com essa pergunta e responder de uma forma brilhante. Vale a pena dizer o seguinte também, pessoal, eu não tenho nada contra a Giovana Fagundes, tá certo? Muito menos contra o Danilo Gentili. Eu peço que vocês respeitem as pessoas comentadas nesse vídeo. Afinal de contas, é apenas uma observação retórica e comportamental não verbal. Vamos entender a situação, então. Danilo está ameaçando a liberdade de expressão de 13 pessoas que o xingaram nas redes. Quer processá-las por injúrias. Danilo não aguentou ser chamado de gente lixo, racista, idiota, preconceituoso, marginal, babaca, nananana. Em março de 2017, entrou com um processo na Justiça de São Paulo para que o Facebook revelasse a identidade das pessoas que fizeram tais comentários em posts do canal Comedy Central. Então você vê que ela já começa a pergunta, a Giovana Fagundes, com esses termos aqui, ó. Vamos prestar atenção como que ela começa. Danilo está ameaçando a liberdade de expressão de 13 pessoas que o xingaram nas redes. Danilo está ameaçando a liberdade de expressão, né? Vamos focar só nisso daqui. Perceba que ela já começa a pergunta trazendo ali um certo tom, né, negativo em relação à imagem do Danilo, né? Então, ao invés de eu perguntar, né, olha, por que você está processando essas 13 pessoas? Eu já começo a formular minha pergunta dizendo o seguinte, olha, tendo em vista que você está ameaçando a liberdade de expressão de 13 pessoas, blá blá blá, e eu continuo minha pergunta. Então, eu já começo a colocar um sentido, eu já começo a colar alguns rótulos em você antes de eu te fazer uma pergunta, né? É o que é chamado em lógica retórica, né, ou filosofia retórica, de pergunta carregada, onde eu começo já a carregar alguns sentidos para que sejam tidos como verdades absolutas enquanto eu estou fazendo essa pergunta. Então, eu não estou colocando isso a debate, eu não estou deixando você, eu não estou perguntando, ó, você acha que você está ameaçando a liberdade de expressão? Você acha que você está não sei o que? Não, eu já estou assumindo que isso é verdade. Olha, tendo em vista que você, Danilo, está aí ameaçando a liberdade de expressão de 13 pessoas, eu quero entender por que você processou. Eu já coloquei muito significado ali, já carreguei essa minha pergunta de significado. Então, é uma pergunta que já começa, de certa forma, trazendo significados negativos pro Danilo Gentili. Aí tem até aqui o número do processo, nananana. Aí a minha pergunta é, se você está reclamando de ser censurado, por que você está censurando? Que interessante, né? Ela fala, se você está reclamando de ser censurado, por que você está censurando? Ela já faz uso ali então do estratagema 32, tá certo? Dos 38 estratagemas pressupostos ali por Arthur Schopenhauer. E o 32 é justamente colhe um sentido ruim na alegação, na tese, né, no argumento da outra pessoa. Então, o Danilo tá lá dizendo que está sendo censurado, ela vai lá e cola a figurinha, né, o rótulo de censurador no Danilo Gentili. Então percebam, né, pessoal, como que essa pergunta ela já chega com um sentido bem negativo para o Danilo Gentili ali. Ela vai colocando vários significados. Olha, você que está ameaçando a liberdade de expressão de outras pessoas. É até interessante ver a forma quando ela vai falar o que as pessoas falam sobre o Danilo, né, os xingamentos. Vejam a velocidade que ela fala isso, né? A gente consegue ouvir muito mais, né? O tempo que ela fica falando as ofensas e a acusação, obviamente, dessa matéria que ela tá lendo, né? Acusando o Danilo de ameaçar a liberdade de expressão. E quando ela vai ler o que a defesa do Danilo respondeu, né? Veja como... Vamos dar uma olhada. Expressão de 13 pessoas que o xingaram nas redes.
Ela tá lá lendo num ritmo bem tranquilo e num volume vocal alto. Danilo ameaçou a liberdade de expressão de 13 pessoas. Quer processá-las por injúrias. Danilo não aguentou ser chamado de gente lixo, racista, idiota, preconceituoso, marginal, babaca, nananana. Em março de 2017... Ela tá aqui, ó, ela falou as acusações, né? Olha, ameaçando a liberdade de expressão, processou 13 pessoas, foi chamado de babaca, racista, não sei. Então a gente consegue ouvir muito bem, né, num volume alto e por bastante tempo, né? Ela não faz questão de correr com as palavras quando ela vai falar sobre a acusação do Danilo. Agora veja como ela, a hora que ela vai ler a defesa, o que a defesa falou, né, na parte da defesa dizer que o Danilo não é racista, como que ela acelera e já fala até um pouco mais baixo. Agora seria a defesa do Danilo, ó. Qual a alegação? Ele não é racista, nananana, e... Ele não é racista, nananana. Pronto, essa é a defesa. Então, a hora que ela vai falar da acusação, ela fala em alto e bom tom, no volume vocal alto, né? Sem pressa, sem correr nem nada. Olha, Danilo ameaçando a liberdade de expressão de 13 pessoas, foi chamado de babaca, racista e não sei o que lá. E o que a defesa dele diz? A defesa diz que ele não é racista, passa muito rápido ali, né? Quase como se não quisesse falar a defesa do Danilo, né? Dizendo que ele não é racista. Em Getting to the Truth, o PhD Cliff Lansley, ele apresenta pra gente ali em um dos capítulos do livro, quando é comentado sobre o canal vocal, que existe uma certa tendência em você falar num volume vocal um pouco mais baixo, ou até falar um pouco mais rápido, né? Quase que querendo passar despercebido, ele passar batido por aquele tema, né? Coisas que podem denunciar que você está mentindo ou que podem atrapalhar a narrativa que você está construindo, né? Então pode ser essa a estratégia da Giovana. Ela está aqui trazendo uma pergunta cheia de significado, uma pergunta carregada que a gente chama, né? Com bastante significado ali, já tentando assumir que aquilo é verdade, né? Ou querendo assumir, né? Possivelmente querendo assumir que aquelas coisas que ela está elencando na pergunta, no enunciado da pergunta, são verdades. E a hora que ela vai falar da defesa, ela vai... Não, o Danilo não é racista, mas liberdade de expressão, ameaçou, tal. Então você vê que é uma pergunta que ela já vem com um tom bem negativo, né? Uma pergunta que ela já vem parecendo um ataque, né? Uma pergunta bem ruim. E aqui é interessante a forma que ela pontua a pergunta no final, né? É muito interessante. Polêmica. Aí tem até aqui o número do processo, nananana. Aí a minha pergunta é, se você está reclamando de ser censurado, por que você está censurando? Se você está reclamando de ser censurado, por que você está censurando? Essa estratégia que ela está utilizando, retoricamente falando, chama-se Tucoque, né? Tucoque é uma falácia argumentativa, também conhecida como apelo à hipocrisia, né? Basicamente, Tucoque significa você também, né? Tu também. Então é literalmente o que ela está dizendo, né? Ué, você está reclamando que é censurado, mas está aqui censurando. Ela já, na pergunta, ela já assumiu que o Danilo ter processado 13 pessoas é uma censura. E aí, assumindo isso como verdade, ela já coloca no final da pergunta dela um tucoque, né? Um apelo à hipocrisia. Olha, você está aqui reclamando sobre ser censurado aqui no programa, por que você está censurando? Então ela tentou fazer uma pergunta carregada, né? A primeira estratégia que ela usa é a estratégia da pergunta carregada. Ela usa o estratagema 32, que ela rotula tudo do que o Danilo fez como censurar, né? Ela não entra no mérito de tentar entender o que é cada coisa. E no final, para fazer a pergunta, né, na pontinha da pergunta, ela faz uma falácia de apelo à hipocrisia, né? Um tucoque. Olha, você que fez isso, censurou, está sendo censurado, por que você censurou? Então ela usa ali um tucoque. O tucoque é uma falácia muito simples, muito fácil de ser rebatida, né? Basta você mostrar que não há uma relação de igualdade, né? Enfim, ou pela hipocrisia ele não é real, né? O link que a pessoa está fazendo não é real, ou que, independente da pessoa ter feito algo de negativo, a tese que ela está apresentando é real. Eu sempre dou um exemplo seguinte para mostrar como que a falácia, né? O apelo à hipocrisia, que a Giovana está utilizando aqui, por exemplo, é uma falácia, né? Não é um raciocínio correto nem válido. Imagine que você está conversando com a sua nutricionista ou o seu nutricionista, enfim. E ele vira para você e fala assim: olha, Vitor, seu objetivo é perder peso? Se esse for o meu objetivo, então você precisa comer menos carboidrato, menos farinha branca e menos açúcar, ok? E você vai emagrecer. E aí eu olho para o meu nutricionista ou para minha nutricionista e vejo que ela está bem acima do peso, ela é bem gorda. Eu não posso pegar aquela folha de nutrição que a pessoa me passou e falar assim: como você é gorda,
essa dieta que você me passou não funciona, né? Porque você tá querendo me falar para emagrecer, mas você é gorda, então essa dieta aqui não funciona. Isso simplesmente não é verdade, né? A pessoa pode ser capacitada, pode ser gabaritada, pode ter estudado muito bem, pode saber o que ela está falando sim, e o que ela está falando pode ser baseado em ciência, em pesquisa, em vivência, e ela não querer seguir isso na vida pessoal dela. O fato dela ser gorda não quer dizer que eu vou continuar gordo seguindo a dieta que ela me passou, tá? Esse pensamento é um pensamento falacioso, e a falácia é um erro, é um pensamento errado, né? É um erro de lógica no seu pensamento. Então, aqui quando a Giovana faz esse comentário no final... E a minha pergunta é, se você está reclamando de ser censurado, por que você está censurando? Para além de tudo que a gente já falou, da pergunta carregada, dela rotular, tudo que o Danilo fez como censura, etc e tal, aqui é uma falácia de apelo à hipocrisia, né? Conhecida como Tucoque. Vamos avançar aqui. Eu não censurei eles. Eles não estão censurados. Mas você está As abrindo pessoas um processo... Porque acontece o seguinte, durante uma grande parte, nesse período que eu abri, existia... Um ponto aqui interessante, né? Ó, a necessidade de você ter um bom moderador num debate, numa discussão. Perceba que ela perguntou e o Danilo já remove o rótulo, né? Antes do Danilo fazer qualquer coisa, de começar a responder, então eu processei por causa disso, daquilo, daquele outro, ele já primeiro fala, peraí, esse rótulo que você colou em mim, censurador, né? Não, eu não sou. Ele vai lá e remove o rótulo primeiro. É o correto a se fazer quando alguém vier com uma pergunta carregada, já colando vários rótulos em você. Antes de qualquer coisa, antes de começar a responder, faça questão de remover os rótulos para daí você começar a responder. Porque senão, se você não remover esses rótulos, vai parecer que tudo aquilo que a pessoa falou na pergunta já é admitido como verdade. Ok? Então remova os rótulos primeiro e aí então você começa a responder a pergunta. Ele vai começar a responder e ela já vai falar, a Giovana de novo. Mas você está abrindo um processo e alguém ali fala, pera aí, pra ela, e parece até que tem uma movimentação de alguém abaixar o microfone dela aqui, né? O volume do microfone dela. Acho que é o Emílio que fala, pera aí. Porque acontece o seguinte, durante uma... Não sei, alguém fala, pera aí, e parece que o microfone dela tem um movimento de abaixar o volume, enfim. A importância de ter um moderador, né? Para que o debate possa seguir, né? A pessoa, uma pergunta, fala tudo que ela quer falar, a gente ouve, e aí a gente dá a resposta e a pessoa então ouve, porque senão não dá para você chegar na verdade, né? Vai ficar um berrando de um lado do outro, não vai dar para entender nada. Então, ótima moderação aí da mesa do pânico, né? Vamos ver a resposta do Danilo, então. Se você está reclamando de ser censurado, por que você está censurando? Eu não censurei eles. Eles não estão censurados. Mas você está As abrindo pessoas um processo... Porque acontece o seguinte, durante uma grande parte, nesse período que eu abri, existia MAVs, militâncias em ambientes virtuais. Grande parte disso eram robôs do PT, era uma militância em ambiente virtual. Qualquer coisa que eu postava, vinha uma militância. Existe registro de notícias onde existia acampamento de militância virtual do PT, onde eles davam treinamento para militantes virtuais vir assassinando reputação de qualquer um que falasse contra eles. Então perceba o que o Danilo está fazendo, né? Ele está apresentando as justificativas lógicas para remover o rótulo que ela tentou colar nele na pergunta carregada. Perceba que ele ainda não entrou no mérito de falar do processo, tá certo? É muito sábio da parte do Danilo fazer isso primeiro. Então primeiro ele fala, não estou censurando, né? Removeu o rótulo e eu vou explicar por que eu não estou censurando. Aí ele vai lá e fala, olha, tinha... isso não é uma militância coordenada que ataca tal... Aí ele fala, existe registro de notícias, né? Existem registros de notícias dessas militâncias em ambiente virtual que recebiam treinamento. E se você pesquisar na internet, eu fui pesquisar, de fato existe, né? Minha edição deve estar colocando aqui alguns prints de matérias, 2014, lá um pouco mais para trás, que tinha sim treinamento desse pessoal que não é que eles iam lá falar de maneira espontânea, eles se coordenavam para ir todos em grupo xingar uma mesma figura que falasse contra o governo de esquerda ou que pudesse ser vista como um inimigo político, como um opositor, que pudesse ser pintado como um opositor político, né? Então, o Danilo primeiro está apresentando, está fazendo um apelo ao logos, apresentando evidências, né? Fazendo um apelo à razão, para remover o rótulo que ela tentou colar nele na pergunta carregada. E aqui é interessante o seguinte, reparem a forma que o Danilo está fazendo isso. Vejam se ele está berrando, bufando, fazendo gestos extravagantes, né? Gestos com os braços super esticados. Percebam. O que eu peço aí é a identidade das pessoas que estão me chamando de racista, de fascista, porque quando aconteceu isso? Quando o Comedy Central comprou meu programa, quando o Bis anuncia no meu...
Tá vendo como ele faz isso? Porque o que eu quero, claro, ele faz a inflexão vocal enfática na hora que é pra falar. Para trazer algo relacionado ao processo. O que eu estou dizendo é, eu quero saber quem são as pessoas que estão me atacando. Porque quando que acontece isso? Quando eu não sei o que... Olha o gesto aqui, fluido, é um gesto tranquilo, não tá tremendo, tensionando, não tá aqui berrando, gesticulando, apontando o dedo na cara, tal. Por quê? Quando você passa por uma situação dessa, como a Giovana tentou colocar o Danilo, a pergunta carregada, rotulação, né, pessoa usar o estratagema 32, e num contexto onde você está ao vivo, que já existe uma certa pressão, um certo incômodo, é muito fácil você ceder o seu controle racional para suas emoções. E se você cede, você acaba tendo ali reações extremamente emocionais, então berrando, gritando, gesticulando, tremendo, respirando fundo, você acaba tendo essas reações. E isso, numa situação de debate, numa situação de discussão ao vivo, joga contra a sua imagem, diminui a sua credibilidade naquele momento. Então o Danilo tem muito cuidado em respirar, falar de maneira fluida, de maneira calma, sem alterar o volume vocal dele, começar a berrar, sem gesticular, apontar dedo na cara, xingar, nem nada do gênero. Ele primeiro se preocupa em remover o rótulo, não sou o censurador, vou explicar por que não sou. Aí ele vai lá e apresenta evidências, olha, existem registros de notícias mostrando que essa galera treina e tal. E aí ele vai falar, é isso que fizeram comigo. Então isso não é uma pessoa não tá se queixando do meu trabalho, a pessoa tá politicamente coordenada para me atacar. Né? Ele vai até falar que recebiam dinheiro para fazer esses comentários, né? Enfim, pintar pessoas como se fossem oposições políticas do PT, enfim, ele vai falar isso agora. Mas importante sempre fazer dessa forma, com calma, sem perder o controle, para que as pessoas em volta não vejam que você, nossa, o fulano é um descontrolado, ele tá errado, certeza, se ele tivesse com a razão ele ia perder a cabeça e tal. Então sempre tomem esse cuidado, né? Não mordam a isca, não percam o controle das suas emoções. Por quê? Quando aconteceu isso? Quando o Comedy Central comprou meu programa, quando o Bis anuncia no meu programa, quando a Samsung me patrocina, vai um monte de militância virtual. Agora não mais porque mudou a torneira e eles estão sem o dinheiro. Sim. Mas aí um monte de militância virtual roubou e lá falar, não acredito que vocês estão fazendo coisa com esse racista, com esse machista. E o que eu peço no processo é a divulgação da identidade real dessas pessoas, porque eu quero saber se são robôs ou não. Se são pessoas normais, tudo bem. Se for robô, eu quero expor para a imprensa, eu não quero censurar, eu quero expor para a imprensa e falar o seguinte, olha aqui. Que interessante, né? Ele usa a própria premissa dela contra ela. Então aqui ele está utilizando o estratagema número 5, né? Que é usar as premissas do seu oponente contra ele. Então a premissa que a menina traz obviamente ela não deixa isso explícito, mas fica implícito que ela, de certa forma, é contra a ideia da censura, ou que ela não é a favor do Danilo censurar as pessoas. O Danilo vai lá e pega essa premissa para colocar no discurso dele. Justamente, eu quero descobrir se forem robôs, né, de esquerda que estão sendo treinados, eu não quero censurar, eu quero expor. Então ele parte ali do que fica implícito no discurso dela, né, que é como se fosse algo assim, nós não podemos censurar, nós temos que deixar as coisas serem mostradas. E ele parte disso e ele usa isso no discurso dele. Ele fala, justamente, se eu descobrir que são robôs de esquerda ali que estão sendo usados para atacar a reputação dos outros, eu quero mostrar, eu quero expor, eu não quero censurar. Então ele usa ali o estratagema número 5, usando as próprias premissas da pessoa contra ela. Eu quero expor porque eu quero saber se são robôs ou não. Se são pessoas normais, tudo bem. Se for robô, eu quero expor para a imprensa, eu não quero censurar. Eu quero expor para a imprensa e falar o seguinte, olha aqui, Não, beleza, estratagema número 5 aí. E é claro, pessoal, que vocês vão perceber que o ambiente influencia muito, né? O fato do Danilo estar no programa Pânico, que o pessoal tem um alinhamento político oposto ao de esquerda, influencia muito para a validade do argumento do Danilo, né? Veja aí, o Emílio vai meio que fazer uma validação por terceiros ali do que o Danilo está falando. Esses caras são terríveis. Eu passei um episódio há muitos anos atrás, no MP, sentadinho, com meu terninho Colombo 3 vezes, tal, não sei o quê. Meu terninho do Danilo. Camisa facinho. Com o Ministério Público. Tinha o cara da ONG, que era o cara ligado, e o cara lá de Brasólia. O cara sentou, falou, você vai assinar isso aqui, ó. Se você não assinar isso aqui, nós vamos tirar seu programa do ar.
Tô com o nome de todos os patrocinadores. Ele falou todos os É o patrocinadores. que fazem comigo. Tô com o nome de todos. Só que faz. O Danilo já pegou a história que o Emílio tá contando. Então, assim, o ambiente influencia muito, né? O Emílio tá jogando totalmente a favor do Danilo ali. O ambiente influencia para validar o argumento. E o Danilo já pega o que o Emílio tá falando, né? Para usar como um exemplo, né? Uma prova de exemplo para fazer uma indução, né? Então, quando eu uso o exemplo, eu quero fazer um raciocínio indutivo para chegar a uma máxima. Então, eu vou lá e assim, a minha máxima é: essas pessoas atacam a reputação dos outros por conta política, né? Eles não estão atacando o meu trabalho, eles estão me pintando de oposição política e estão me atacando. Aí eu pego o exemplo do que o Emílio falou e falo, tá vendo? Assim como você, é o que acontece comigo. Então isso como se validasse ainda mais o meu argumento, né? É um raciocínio indutivo, eu estou me valendo de uma prova, de um exemplo, né? Uma das duas provas que Aristóteles menciona no Tratado da Retórica. É o silogismo e o exemplo, que você pode usar como prova para validar o seu argumento. O Danilo tá pegando ali, já pegou a história no ar, o que o Emílio tá contando, e falou, ó, é isso que, tá vendo? É isso aí, acontece comigo. Então ele já pegou um exemplo e colocou para solidificar o argumento dele de que as pessoas o atacam, primordialmente com base em questões políticas, e aí, no superficial, elas dizem que foi, não, é porque é por conta que ele é um comediante ruim, é por conta que ele é um comediante racista, mas não tem nada a ver, na verdade, é a base política. Isso é o que o Danilo tá trazendo na argumentação dele. Faz com ele na rede social. Porque naquela época não tinha rede Tenta social. encurralar. O cara senta com você e fala, se você não assina essa TAC aqui, termo de ajustamento de conduta, eu vou tirar todos os seus patrocinadores. Você acha que isso é coisa pra se fazer? Não. Com 3 palhaços lá, 2 anão, uma mulher pelada? Ah, vá pra puta que pariu. Emílio, Você vai falar o quê? é coordenado, O negócio é coordenadíssimo. estruturado e pago com o meu dinheiro Eu pra passei me por difamar. Então, o que eu, mais uma vez, em nenhum momento isso aí é pra censurar as pessoas. O que eu peço aí é que se revele a identidade real. São pessoas reais? Segundo, estão me imputando crime. Agora sim, você veja que ele entrou no mérito de falar do processo, né? Olha, ó. A identidade real. São pessoas reais? Segundo, estão me imputando crime. Racismo é crime. Estão chamando ele de racista, né? Então, veja bem, ele passou ali 3 minutos removendo o rótulo que a menina tentou colar nele na pergunta carregada, e agora ele tá entrando no mérito de falar, olha, na verdade, assim, me imputaram crime, me chamaram de racista, ser racista é crime. Se você imputa crime a alguém sem prova, você que tá cometendo o crime. Então o que ele vai dizer agora, ó, se me chamaram de racista, eles vão precisar provar. E aí daí vem a questão, por isso o processo, né? Não é? Aí você vê, ó, tudo que ele explicou até agora foi para embasar a explicação do porquê que não é censura, né? Ele removeu o rótulo, mas foi para embasar a explicação para ele poder falar do processo. Então ele vai falar do processo, né, que foi a pergunta dela, por 20 segundos. O restante disso, né, 20, 30 segundos, o restante foi apenas removendo o rótulo que ela colou nele. Real. São pessoas reais? Segundo, estão me imputando crime. Racismo é crime. Sim. Se você vai provar, você tem que provar que eu sou racista. Imputação de crime é crime também. Ué, gorda não é crime ser gorda. Imputação de crime, né? Foi o que o Coisa falou ali, Morgado. Imputação de crime é crime. Então eu vou lá e falo, fulano é racista. E eu não apresentei nenhuma evidência, eu estou imputando o crime na pessoa, estou cometendo um crime também, né? Você é gorda, tô vendo aqui. Sua forma, você é gorda, não é crime. Você é racista, racismo é um crime. É chato ser gordo. É chato. Então o que ele vai falar, né? Olha, estão me imputando crime, e aí sim vem a questão do processo, né? Porque estão me imputando crime sem nenhuma evidência, então essas pessoas vão ter que provar na justiça que eu cometi esse crime, por isso eu estou processando. O que acontece com o Danilo, e agora sim dando um pouco da minha visão sobre a questão, né? Trazendo um pouco da minha experiência pessoal, afinal de contas eu também já fui atacado na internet, pintado como opositor político do governo atual. Até pouco tempo atrás, um dos perfis que me ataca na internet dia e noite, a pessoa sonha comigo, não é possível. O sujeito faz questão de toda hora me pintar como se eu fosse oposição política, como se eu tivesse alguma relação com a ideia do bolsonarismo, enfim, né? A gente vê que a questão ali, o ataque não tem nada a ver com ciência ou pseudociência, os ataques que fazem a metáfora deles são inicialmente ataques movidos por motivações políticas. As pessoas me pintam como se eu fosse alguma espécie de opositor político. Eu tenho um canal com uma marca grande, né? Muitos inscritos, sabe que atacar o canal Metaforando vai trazer muita visibilidade. A forma de ganhar credibilidade nesse ataque é me pintar como opositor político num momento onde a gente tem um governo de esquerda. Então, pinta o cara como oposição, o cara tem um público grande, vamos lá e vamos atacá-lo. Então, assim, falando como alguém que tem essa experiência, já foi atacado e já teve que se envolver em questões jurídicas por ter sido acusado de crime, né? Eu fui acusado de cometer um crime, eu nunca processaria alguém, né, por falar mal de mim na internet, por falar que microexpressão não é ciência, por falar que o Metaforando faz pseudociência. Eu nunca processaria uma pessoa, até porque eu nunca processei. Você tem vídeos aí de 2, 3, 4 anos atrás,
das pessoas falando essas coisas sobre o canal Metaforando, eu nunca processei e nunca processaria isso. Agora, a partir do momento que uma pessoa me imputou crime, né, disse que eu sou um criminoso, aí, e sem prova nenhuma, essa pessoa então tem que provar na justiça, né? Que é o que aconteceu comigo, que é o que aconteceu com o Danilo Gentili, aí que ele tá falando, que é o que aconteceu com o Selbit, né? O Selbit, pouco tempo atrás, passou, a gente até analisou o caso aqui no canal, a ex-namorada dele por vários anos foi lá e falou mal dele, né? Ficou atacando ele, atacando, assim como eu fui atacado várias vezes, o Danilo Gentili é atacado dia e noite. Mas a partir do momento que ela imputou um crime no Selbit, ela foi lá e falou, olha, ele cometeu agressão sexual comigo, 7 anos o cara recebendo ataque. No momento que ela foi e disse que ele cometeu um crime sem apresentar evidência, ele entrou com uma ação judicial para com ela, né? Contra ela. Falou, bom, agora a gente vai judicializar. E obviamente que isso não é censura, né? Ele não está censurando. Ele está impedindo o direito dela de falar. Ele processou mais de 200 contas na internet que estão acusando ele de ser um criminoso, de ter cometido agressão sexual. Então, mais de 200 pessoas dizendo que o cara cometeu um crime. Ele não está censurando essas pessoas. As pessoas estão ali na internet dizendo que o cara cometeu um crime, e no caso do Selbit, o crime que estão acusando ele, sem evidência nenhuma, é de agressão sexual, elas vão ter que provar perante a justiça. No caso do Danilo Gentili, a mesma coisa. Acusaram ele de racismo. Essas pessoas vão ter que provar, isso não é censura. Você não pode chamar uma pessoa de criminosa e achar que vai ficar por isso mesmo, tá certo? Isso é totalmente, você pode de fato prejudicar. Imagina se eu saio falando que fulano é pedófilo. Eu não gosto do fulano, mas o fulano é pedófilo. Peraí, pedofilia é crime, né? Você vai ter que provar que essa pessoa cometeu esse crime. Mesma coisa comigo, a pessoa vai lá e fala pseudociência, não tem ciência, etc e tal, tudo bem. A partir do momento que a pessoa vai lá e fala que eu pratiquei o crime de charlatanismo, porque no Brasil isso é crime, sem evidência alguma, essa pessoa está cometendo um crime e ela vai ter que se justificar perante a lei. Eu não estou censurando essa pessoa. Ela está, primeiro, né, agindo de maneira politizada, me pintando como oposição política a todo momento. Como o Danilo falou, essas pessoas fazem isso de forma coordenada, recebem dinheiro para fazer isso muitas vezes, né, para sair ali criando narrativas de oposições políticas, pegando perfis grandes e pintando como opositores políticos. Isso aconteceu na época do Danilo Gentili. Isso aconteceu recentemente, teve um vídeo do Henri Bugalho, o filósofo Henri Bugalho, onde ele fala que durante agora 2022, as eleições de 2022, vários perfis na internet de esquerda receberam uma grana para fazer conteúdo ali, de certa forma, buscando ali criar um ataque, um atrito entre pessoas que fossem da oposição política de esquerda, né? Dentre eles, o Henri Bugalho fala de várias pessoas, até um comediante que cola com os radicais de esquerda estava lá também nesse projeto recebendo uma grana. Isso é a palavra do Henri Bugalho, que é um cara de esquerda e que em teoria estava dentro desse projeto também recebendo uma grana. Não sou eu que estou dizendo, né? E basicamente essas pessoas recebem dinheiro para fazer isso, recebem público e obviamente o atual momento do Brasil, que é uma gestão de esquerda, propicia que esse tipo de canal cresça, né? Os canais de esquerda que saem pintando pessoas aí como opositores políticos ou saem atacando de fato quem são opositores políticos deles, acabam ganhando uma força na narrativa porque o pensamento predominante no Brasil segue qual é a liderança do Brasil. Então, se você tem uma liderança de esquerda, naturalmente o pensamento predominante vai ser de esquerda. Tanto que você não precisa nem sinalizar que você é contra o governo atual. Você não precisa nem sinalizar que você é a favor do governo anterior, né, do Bolsonaro. Como eu nunca sinalizei nada contra o governo atual e nem a favor do governo anterior. Basta que você não sinalize que você está apoiando o governo atual, que o seu discurso não seja alinhado com o governo atual, que você é um forte candidato a ser pintado como oposição política, ser ali escrotizado publicamente, para que essas pessoas ganhem cada vez mais público, cada vez mais grana em cima, usando o seu nome, e criem a narrativa que quiser, dizendo que você está ali censurando, enfim, falem o que elas bem quiserem. Não à toa, vários perfis que nunca tiveram uma discussão política nem de atacar o governo de esquerda atual, e nem de favorecer publicamente, né, vir declarar apoio publicamente ao governo anterior, passaram a ser atacadas. Foi o caso do Paulo Musi, passou a ser atacado, né? Foi o meu caso, passei a ser atacado. Tanto o Paulo Musi quanto eu, né, somos pessoas que nunca passamos a falar contra o governo atual e nem falamos a favor do governo anterior, né, do governo Bolsonaro, mas pelo simples fato da gente não declarar apoio para o governo atual, a gente passou a ser pintado e atacado em massa por uma galera. São ataques coordenados. Você vê que um perfil começa e todos os outros replicam. Isso é coordenado, como o Danilo falou, né, já apresentou evidência de que isso era feito até um treinamento, né? Teve o vídeo do Henri Bugalho recente dizendo que os caras receberam grana para fazer esse tipo de
projeto de sair atacando ou pintando outras pessoas que fossem ali oposição política. Então, isso é uma realidade, né? Isso existe e tudo isso vem primeiramente da questão política, né? Não tem nada a ver, repito, com as questões às quais elas clamam. O Danilo está censurando, não é censura. Como ele demonstrou ali, essas pessoas estão fazendo ataques, tentando minar os projetos financeiros do Danilo. Estão imputando crime a ele sem evidência, então não é censura. As pessoas estão ali tentando me prejudicar por motivações políticas, tentando me associar a qualquer forma a um discurso como se eu fosse uma oposição, como se eu representasse oposição política, como se eu fosse bolsonarista. Tá censurando? Não, estão me imputando crime sem apresentar evidência nenhuma, então não estou censurando. Estou pedindo que essas pessoas, então, se apresentem perante a justiça para falar sobre esse crime que elas estão me imputando. E nada disso tem a ver, no caso do Danilo, com comédia. As pessoas estão falando sobre o limite da comédia. No meu caso, não tem nada a ver com ciência. Até porque, se você for pegar a questão científica, o principal espantalho que falam no Metaforando Metaforando é o cara que fala que dá para detectar mentira pela expressão facial. Eu nunca falei isso, simplesmente nunca falei isso. Primeiro vídeo meu sobre a questão da desonestidade no canal, eu falo que não existe sinal da mentira, não existe músculo da mentira, nem olhar pro lado e nem contrair a boca, nada que você possa cientificamente olhar e falar. Por causa disso aqui, dá pra dizer que a pessoa mentiu. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olhou pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. E no meu primeiro vídeo sobre microexpressão facial, né, que é a minha área de especialização, eu deixo claro que não é um negócio relacionado de forma de um para um, uma relação direta com a mentira. O que eu falo é que a microexpressão facial tem uma relação direta com as emoções e não com a mentira. Isso eu falo lá no meu primeiro vídeo em 2018, 2019. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram assim a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Então, para você ver como a questão não é nada científica, né? No meu caso, as pessoas pegam o que? Uma motivação primeiramente política, me pintam como se eu fosse uma espécie de bolsonarista, e aí sim, as pessoas me vendo como se eu fosse um bolsonarista, o público maior atual na internet tem uma grande ojeriza por qualquer pessoa que pareça minimamente bolsonarista, e aí eles vêm então e aceitam então a narrativa que esse pessoal cria, de que o Metaforando tá censurando, que ele não quer que as pessoas fiquem sabendo, etc e tal, quando a gente sabe que não é isso, né? Como foi demonstrado aqui. E eu não vou ficar aqui me repetindo, eu já falei sobre isso num vídeo de mais de 2 horas respondendo ponto a ponto as supostas críticas científicas que esse pessoal fez a mim. Se você quiser ver, basta clicar no card que está aparecendo aqui ou no link na descrição aqui desse vídeo, você vai acessar a minha resposta definitiva a tudo isso, tá certo? Bom lembrar que esse tipo de atitude, né, apesar de no momento estar sendo glorificada, né, ser uma atitude que o pessoal gosta, de ver a galera xingando, tudo que parece fazer oposição ao momento atual político, então cristão, quem é cristão hoje em dia está sendo atacado como nunca, as pessoas que não têm um pensamento voltado para as ideias progressistas estão sendo atacadas como nunca. Então é importante lembrar que isso tem prazo de validade. Essa galera vai tirar o máximo de proveito possível até que troque o governo. Quando o governo trocar, e muito provavelmente vai, eu quero ver como que essa galera vai lidar, né? Como é que vai ser a situação. Mas enfim, bom pessoal, era isso que eu tinha para falar, né? Deixei claro que nesse momento, nesse ponto final, trazendo a minha percepção devido à minha experiência, meu contato direto com essa situação, muito similar à situação do Danilo Gentili. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião geral sobre todo esse caso, eu quero saber o que você pensa, e também se inscreva no canal para continuar nos apoiando, tá certo? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e até a próxima.